A graça e a paz de Jesus, amados, retornando do nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o livro de Jonas, capítulo 3. E a palavra de Deus diz: veio a segunda vez, a palavra de Deus a Jonas. E a palavra foi: vai à cidade de Nínive e prega. Interessante que o profeta, ele vai à cidade de Nínive. A palavra diz que a cidade, ela é muito grande, levaria 3 dias para percorrê-la. Uma cidade importante na Síria, uma cidade com cerca de 120 mil pessoas. E ele vai pregar. E a pregação de Jonas é uma pregação de juízo. Ele diz assim: olha, a cidade vai perecer em 40 dias. Se arrependa. E é interessante a gente ouvir que a palavra que ele pregava chegou ao ouvido do rei. E o rei da cidade de Nínive, ele decretou um jejum, não só para os homens, mas para os animais, para todos. A Bíblia diz que ele mudou suas vestes reais e ele fez jejum. E toda a cidade foi comovida por uma palavra e que Jonas nem usou graça para pregá-la. Você sabia que nós somos os ministros da nova aliança? A palavra de Deus diz que Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Esse ministro da nova aliança é o ministro que proclama esperança. Ele fala sim do juízo, porque se ninguém ouvir a respeito do juízo, como vão tomar o remédio, a solução de Deus? Então, sim, nós falamos a respeito do juízo vindouro, falamos da necessidade do homem, que no homem não há bem algum. Essa é a realidade. Paulo reconhece isso quando ele diz assim: em mim, na minha carne, não habita bem algum. Quer dizer, quando a nossa confiança na carne, ela termina, ela acaba diante ali da lei que é exposta, aí só nos resta abraçar o favor de Deus, a graça de Deus. Mas Jonas, ele não é gracioso. Mas não é interessante que Deus, a palavra no capítulo, começa dizendo, no capítulo 3, começa dizendo que Deus falou uma segunda vez, para dizer que Deus é o Deus da segunda chance. E Deus não deu uma palavra diferente para ele. Deus deu a mesma palavra. Às vezes nós queremos, e é por isso que nós fugimos de Deus, porque nós queremos ouvir uma outra palavra, que não é aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos, ou a direção que Deus está dando. Por isso que as pessoas são enganadas, por isso que há tantos enganadores, e até religiões enganosas. Por quê? Porque Deus fala, as pessoas não querem ouvir, eles querem ouvir uma outra voz que fale diferente. Mas você percebeu que quando Deus voltou a falar novamente com Jonas, ele disse as mesmas palavras. E é isso que vai trazer vida para nós, se nós ouvirmos as mesmas palavras de Deus, se nós formos na direção que Deus quer, vai gerar vida em nós e vai gerar vida nas pessoas para onde Deus está nos levando. E é interessante perceber isso, que o nosso Deus, ele não retrucou contra Jonas dizendo: tá vendo no que foi dar você fazer isso, ou você fazer aquilo, ou você ir para o navio, para Jope, para Tarsis, desejar ir para longe, olha o que te aconteceu, tá vendo? Tu foi parar no ventre do peixe, no fundo do mar. Assim, Deus não ficou falando disso. Sabe por quê? Porque quando há arrependimento no nosso coração, a Bíblia diz que por causa da obra de Cristo, nossos pecados são apagados. Quer dizer assim, Deus não vai ficar tratando das coisas velhas que já foram tratadas pelo sangue de Jesus. Ele nos dá a direção que ele estava dando no início. E a vida cristã, ela é assim. É uma vida com ciclos de recomeço. Por quê? Porque invariavelmente nós vamos errar. Mas sabe, nós temos sangue, perdão disponível. É só você colocar o seu coração no lugar, ouvir a Deus, se converter do mau caminho. Está indo na direção, se converter, estou indo por aquele caminho, que é fugindo de Deus. Então eu me volto para Deus novamente. Isso é conversão. E quando isso acontece, recebendo direção de vida, começa um novo ciclo ali, de manifestação das bênçãos do Senhor sobre nós. Amém? Então, assim, escuta Deus, saiba que Deus é o Deus do recomeço. E Ele deseja
é que sempre vou impulsionar você para a vida. Aleluia. Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.